Durante anos, Pedro foi o tipo de homem que carregava o mundo nas costas. Desde muito jovem, aprendeu que o valor de uma pessoa estava diretamente ligado à sua produtividade. Mas ninguém via o que acontecia por trás da imagem de homem bem-sucedido. Ninguém via os olhos cansados escondidos atrás do sorriso forçado, ou a ansiedade que o fazia acordar às 3 da manhã com o coração acelerado, pensando nas reuniões do dia seguinte. Cresceu ouvindo frases como: quem dorme muito perde tempo, só vence quem nunca para e descanso é coisa de gente preguiçosa. Aquilo se tornou parte de sua identidade. E por um tempo ele acreditou que estava no caminho certo. Com pouco mais de 30 anos, Pedro já era gerente em uma multinacional, respeitado no trabalho e considerado referência por amigos e colegas. Era a primeira vez em 7 anos que tirava um dia de folga. Mesmo doente, sentia culpa, sentia medo de ser julgado, de ser visto como fraco. O silêncio do apartamento parecia gritar no início, mas aos poucos se tornou acolhedor. Estava no limite do burnout. E o mais assustador, se continuasse no ritmo que vinha levando, poderia ter sérias consequências físicas e emocionais. Mas pela primeira vez em muito tempo, ao desligar o telefone, ele respirou fundo. Respirou, de verdade. Aos poucos, o brilho foi desaparecendo dos seus dias. Pensava que autocuidado era frescura, algo reservado a quem tinha tempo sobrando. Viu colegas de trabalho com os mesmos sinais de exaustão que ele tinha ignorado por tanto tempo. E com o tempo, começou a falar sobre isso. Dividia sua história em conversas informais, aconselhava quem estava passando pelo mesmo e, de certa forma, se tornou uma ponte entre o silêncio e a cura. Mas agora, ele se ouve. Ele se cuida. E aprendeu que, para seguir em frente, às vezes é preciso parar. Mas pouco a pouco começou a entender que cuidar de si não é luxo, é necessidade. Precisa de pessoas inteiras. E foi nesse dia, o dia em que se permitiu parar, que Pedro começou de fato a viver. A meditação, que no início parecia bobagem, virou parte de seus dias. E eu continuava importante, mas já não era mais o centro de tudo. O suor escorria mesmo com o ar-condicionado ligado, e uma tontura o fez sentar-se no chão. Aprendeu que o mundo não desaba se ele atrasar uma entrega. Durante um almoço, o pai, já com os olhos marejados, disse: redescobriu prazeres simples, como caminhar no parque, cozinhar algo novo, ligar para um amigo só para conversar. Reconectou-se com a mãe com quem passou a almoçar todo domingo. Voltou a tocar violão, um hobby esquecido desde a adolescência. Seu corpo, finalmente, havia feito o que sua mente tanto evitava. Puxou o freio de emergência. Em vez disso, foi até a janela da sala e ficou ali, apenas observando. Viu o sol, os carros passando, uma senhora levando o cachorro para passear. Pela primeira vez em anos, reparou que o mundo continuava girando mesmo sem ele estar correndo. O café da manhã virou uma barra de proteína no carro. Os almoços foram substituídos por lanches rápidos na mesa do escritório. E a vida pessoal se tornou um item esquecido no fundo da gaveta. As mensagens da mãe eram deixadas no visualizado. Os convites para encontros com os amigos, ignorados. O tempo que passava em casa era dedicado a e-mails, relatórios e metas inatingíveis. Mas Pedro não parava. Afinal, parar era sinônimo de fracasso. Até que numa manhã comum, enquanto se arrumava para mais um dia de trabalho, algo mudou. Ao tentar calçar os sapatos, suas mãos começaram a tremer. Assustado, ligou para o trabalho dizendo que estava passando mal. Naquele dia, Pedro não ligou o computador, não checou e-mails, não fez lista de tarefas. Sentou-se no sofá com uma xícara de chá e tentou lembrar da última vez que fizera aquilo. E nada. Nos dias seguintes, Pedro buscou ajuda profissional. Conversou com um terapeuta, fez exames e descobriu que estava vivendo um quadro grave de esgotamento mental. A Peter Dolly iniciou um processo de reconstrução. Não foi fácil. No começo sentia vergonha de precisar parar. Aprendeu a dizer não, sua rotina mudou. Não drasticamente, mas o suficiente para que ele se sentisse mais vivo. Começou a separar momentos para respirar. Literalmente, Pedro passou a perceber como tantos ao seu redor estavam vivendo no automático. Mas o ponto de virada mesmo veio numa conversa com seu pai, um homem rígido, fala quieta, que sempre o incentivara a ser forte e a nunca desistir. Eu também me esforcei demais, Pedro, e pedi tempo que não volta mais. Sei you pudes. Teria feito diferente. Foi naquele momento que Pedro entendeu. A verdadeira força não está em aguentar tudo sem reclamar. Está em saber quando é hora de parar, de pedir ajuda. Hoje Pedro não é perfeito. Ainda tem dias difíceis, prazos apertados e cobranças. Porque no fundo o mundo não precisa de heróis exaustos. Precisa de pessoas inteiras. E foi nesse dia, o dia em que se permitiu parar, que Pedro começou de fato a viver.